Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje estou aqui com um convidado muito especial e hoje é a primeira vez que eu entrevisto um adulto e eu vou deixar ele se apresentar para vocês. Aê, muito bem. Que apresentação bonita, hein? Treinou bastante? Ah, treinei. Tá maravilhosa. Olá, muito boa noite para você que está nos assistindo. Eu sou o William Borghetti, amigo da Giovana, e a gente vai falar hoje sobre um monte de coisa. Vamos falar de Sim, tudo hoje. Hoje é uhul, hoje é festa de falar. Vamos falar de tudo, não é? vamos. Muito bem. Então vamos para uma pergunta. Uma pergunta. Você já vai mandar aquela no Já. começo já. Ih, Já que eu sei que você é neurocientista, ó. você pode me explicar o que é um neurocientista? Muito bem. Então, primeiro eu vou te explicar o que é neurociência, Tá. tá bom? Então é o seguinte, nós temos várias partes no nosso corpo, né? Então a gente tem coração, tem pulmão, a gente tem fígado e a gente tem o cérebro. As outras partes do nosso corpo, elas são partes que elas trabalham iguaizinhas toda vez. Então, o jeito que o meu coração funciona, o seu coração funciona, do papai, da mamãe, dos amiguinhos, todo mundo funciona igual. Pulmão funciona igual. Rim funciona igual. Só que o cérebro, ele tem alterações no funcionamento, que são alterações que precisam ser estudadas. Por quê? Imagina que tem um monte de químicas lá dentro, um monte de moléculas. Se eu aumento ou se eu diminuo, eu mexo no comportamento da pessoa. Então, por exemplo, dependendo da química que eu tirar da pessoa, ela pode desenvolver uma depressão, por exemplo. Se eu aumentar uma química, eu posso gerar ansiedade nessa pessoa. Ou seja, é uma ciência que se compromete a estudar como que o cérebro funciona. Porque o cérebro de cada pessoa é diferente um do outro. E aí o neurocientista é uma pessoa que estuda esse funcionamento. Então, todos os órgãos do corpo funcionam igual, só o cérebro que é diferente. Isso. Você concorda comigo que, por exemplo, a gente está num lugar com um monte de pessoas. Vamos supor que entra um rato na sala. Tem gente que vai sair correndo com medo, né? Tem gente que vai tentar pegar o rato. Tem gente que vai tentar pegar o rato. Tem gente que vai falar, tudo bem. Então, por exemplo, o que aquela informação entrou no cérebro da pessoa e foi processada, vai definir se ela vai correr atrás do rato, se ela vai correr do rato, se ela vai ficar tranquila. Então, por isso que cada cérebro, ele tá no mesmo lugar, mas ele age diferente, entendeu? Entendi, porque o cérebro, ele é o pensamento. E cada Exato. pessoa pensa de um jeito diferente. Muito bem. Porque cada pessoa age de um jeito diferente. Exatamente. Por quê? Porque para cada pessoa, de acordo com os neurônios são como se fossem bichinhos que tem assim no nosso cérebro. Sabe quantos neurônios a gente tem? Quantos? 86 Tá. bilhões. Imagina É quanto? muito neurônio. Eu não consigo nem contar com os dedos, assim, de tanto neurônio que é. É muito. 86 bilhões. Então, o jeito que cada um se movimenta é o jeito que a pessoa se comporta. Você já viu um neurônio alguma vez? Nunca vi. Trouxe um para te mostrar, então. É? Era a minha surpresa, quer ver? Eu quero. Deixa eu pegar aqui um neurônio. Vamos ver aqui. É um neurônio de verdade, hein? Eita. Eita, aqui, ó. Ó. Ah! Olha aí como que é o neurônio. Ele é tipo uma minhoca. Ele é tipo uma minhoca. É uma minhoca com cabeça. Só que ele é pequenininho, né? Exatamente. Então você imagina que tem 86 bilhões desse dentro da tua cabeça. Só que eles são bem pequenininhos. Então você já viu o microscópio na escola? Sim. A gente tem que olhar só no microscópio. Aí o que ele faz? Ó, você está vendo que na ponta, naquela câmera? Tá vendo que aqui, ó, ela tem um cabelinho e na ponta do rabinho dela aqui tem outro cabelinho? Então, esse cabelinho aqui, ó, conecta no cabelinho de cima aqui, ó, do outro neurônio. Então, ela manda uma informação aqui, a informação chega aqui, conecta no outro, que conecta no outro, que vai conecta no conectando. outro. Então, por exemplo, ó, eu vou imaginar, eu quero levantar o meu braço. Ó, Eu vou pensar.
Olha o neurônio avisando. Um neurônio está mandando a informação até aqui, avisando o meu braço para ele levantar. Se eu quiser fazer esse movimento aqui, se eu quiser levantar, se eu quiser falar, se eu quiser mastigar, tudo é o neurônio que está dando o comando. Igual esse aqui, ó. Essa aqui é a neurótica. Eu Ai, que achava bonitinha ela. que o cérebro que mandava as informações pro corpo direto. Mas você tem razão. É? É. Eu pensava que, tipo, a gente pensava e já acontecia direto. Você já brincou de Lego? Já. Então vamos lá. Imagina que você tem um carrinho de Lego, certo? Certo. Só que para você construir um carrinho de Lego, você não tem que botar um monte de peças bem pequenininhas? Sim. Então um monte de peça pequenininha monta um Lego. Sim. O cérebro é igual. Um monte de neurônios formam o cérebro. Por isso que o cérebro é aquela massinha com vários coisinhos? Exatamente. Tem um aqui, ó, pra te mostrar. Vários coisinhos. É isso mesmo. Você já estudou sobre o cérebro na escola? Não, é que lá na minha sala tem um esqueleto. Ah, Tem esse muito cérebro. bem. Então, tá vendo? Eu acho que eu tenho o outro lado dele aqui também. Peraí. Pronto, ó. Nossa, e ele é bem estranho o cérebro, né? De pensar assim. Tá vendo? E aí ele tem esse monte de voltinha aí, ó. Ele tem esse monte de voltinha. Deixa eu te mostrar aqui. Ó, aí ele funciona desse jeito, tá vendo? Ele tem uma abertura no meio aqui. Então, se alguém abrir a cabeça de uma pessoa, dá para enfiar o dedo assim dentro do cérebro, assim, ó. Por que ele tem essa abertura, você Porque sabe? ele tem a divisão de dois lados. Então, o lado direito do cérebro comanda o teu corpo do lado esquerdo. E o lado esquerdo do teu cérebro comanda o teu corpo do lado É direito. tipo o inverso. Ele é dividido, exatamente. Porque se você bater a cabeça de um lado, esse lado aqui não vai ser prejudicado. Ele continua dando o comando para o lado de lá e vice-versa. Então, se você sofre um acidente aqui, esse lado da tua cabeça continua funcionando, dando o comando para o outro lado. Porque senão pararia tudo, entendeu? Por isso que ele é aí- dividido. Aí ele inverte, exatamente. Tá vendo? Fica com ele aí na... Aqui, tá beleza? Pode deixar aqui? Aí, ó. Muito bem. É que tem várias partes no corpo que eles são bem estranhas, né? Tem um monte de coisa estranha. O corpo humano é muito louco, né? Mas tudo é comandado por quem? Pelos neurônios. Pelos neurônios. E o que Muito um bem. neurocientífico faz? Tá. Então, o neurocientista. É. Isso. Então, assim, ó. Quando acontece um acidente, com uma pessoa bate o carro, uma pessoa cai da bicicleta, uma pessoa faz alguma coisa e tem algum impacto no cérebro, o neurocientista estuda como que aquele impacto que aconteceu vai resultar no movimento do corpo. Então, por exemplo, você já deve ter visto pessoas que andam de cadeira de rodas, Sim. certo? Tem pessoas que andam de cadeira de rodas porque ela ficou paraplégica, ela sofreu um acidente que ela machucou a coluna e a informação não passa mais. Então você imagina assim, ó, esse neurônio vai até o pé Sim. e aí acontece um acidente aqui, ó. Aí não passa Ele, mais pro pé. ele não passa mais. É igual a gente pegar o cabo. Imagina se eu pegar esse cabo do microfone e cortar ele agora aqui, ó. Vai parar todo o som. Para de sair som lá. Então imagina que o cérebro manda informação, mas aqui está cortado. Então o que o neurocientista faz? Ele estuda como que esse funcionamento acarreta na vida das pessoas. Então por que uma pessoa tem, por exemplo, ansiedade? Como que o cérebro dela... O que acontece no cérebro quando uma pessoa tem ansiedade? O que acontece quando uma pessoa tem medo? Sabe lá os bichinhos do Divertidamente? Sei. Então, a gente tem raiva, nojo, medo, tristeza e alegria. Agora vai ter o 2, né? Vai ter novos personagens. Exatamente. Então, isso são emoções. Então, como que essas emoções mexem no nosso corpo? E aí, hoje em dia, também tem uma outra coisa que é bem legal da neurociência, que chama ressonância magnética. Você sabe o que é uma ressonância magnética? Não sei. Você já viu alguma vez, assim, num filme, uma pessoa, ela vai no hospital e ela tira, tipo, umas fotos, assim, ela entra num túnel. Sim. Já viu aquilo? Já. Então, o que aquilo faz? Aquilo tira fotos de dentro da gente.
Então, por exemplo, a Giovana entrou lá naquele túnel, eu dou um livro para ela e falo assim, Giovana, lê o que está escrito aí no livro. Enquanto você lê, a máquina está fazendo um vídeo de dentro da sua cabeça. Ela sabe que área do seu cérebro que está mexendo. Que tá lendo ali. Que está lendo. Então, aí ela vai... Aí, por exemplo, ela põe uma foto da sua mãe e do seu pai. Aí ela vai despertar amor em você. Sim. Então, quando você está vendo uma imagem de amor, como que o teu cérebro reage? Então, o neurocientista estuda isso. Uma coisa que você tem medo. Você tem medo de alguma coisa? Tenho medo de aquelas aranhas grandonas. Aranha assim, grandona. peluda. Então, imagina uma foto de uma aranha bem grandona. Aí vai te dar um medo. Aí vai ativar outra área do seu cérebro. Aí o neurocientista que está lá estudando vai dizer assim, ó, quando a Giovana olha a foto da mamãe e do papai, ativa essa área aqui. Quando a Giovana olha a foto da aranha gigante, ativa essa parte aqui. E aí ele vai sabendo que área que é responsável por cada coisa. É? Legal, né? Nossa, eu não sabia disso. Pois é. E você é professor, né? Isso. Você queria ter você, quando você era criança, você queria ter você criança como aluno? Não sei, acho que não. Acho que eu era muito bagunceiro, hein? Eu não sei se eu queria ter eu de criança, não. Aí já entra outra pergunta. Como que você era quando você era criança? Falador pra caramba, falava muito, gostava muito de ler, sempre gostei muito de ler qualquer coisa, mas quando eu era criança, eu era muito tímido. Eu não teria coragem de fazer o que você está fazendo agora. E como que você fala muito era tímido? Você vê como a gente aprende as coisas? Porque teve um determinado momento na minha vida que eu falei assim, se eu não aprender a falar, eu vou perder muitas oportunidades. Você sabe o que é entrevista de emprego? Sei, é quando você fala pra pessoa seu currículo e mostra que você é competente pra fazer aquilo. Perfeito. Então, por exemplo, imagina se eu chegasse lá na empresa e ficasse com vergonha. Eu não ia ter emprego. Imagina se eu fosse falar com a Cláudia, minha namorada. Você conhece a Cláudia? Já viu ela lá na rede social, não viu? Nunca vi sua namorada. É bonita ela. Imagina se eu fosse falar com a Cláudia, que é essa cara aqui de carpidor de capim, e eu fosse falar com ela e não soubesse falar. Aí ela nunca ia namorar comigo. Então, o que eu fiz? Eu falei, eu vou aprender a falar. E aí, quando a gente já vai aprendendo a falar, a gente vai vendo que não tem problema, não tem perigo. É uma coisa legal, né? A gente contar a nossa vida, a gente contar dos nossos problemas. Então, foi aí que eu decidi aprender a falar. E aí eu gostei tanto de falar que eu falei, eu vou ensinar outras pessoas também a falarem. Nossa, que história legal, né? É. De se contar. E já que como você era tímido quando você era criança, como que você indica os pais a ajudar as crianças a não ser tímidas? Uma excelente pergunta. Você sabe, eu vou te contar uma coisa aqui, um segredo. Você é a melhor entrevistadora que eu já tive toda a minha vida. Ai, obrigada. Ganhou o troféu de medalha de ouro. Tem uma Juliana aí que foi mais ou menos assim. Você conhece ela? Foi mais conheço. você não. Você é a número 1, a melhor entrevistadora de todas. Você que já me entrevistou aí, desculpa, mas a Giovana ganhou. Não posso fazer nada se ela é a campeã. Ô, Giovana, para os pais que estão assistindo a gente, que têm filhos tímidos, a melhor coisa a fazer é você expor aquela criança a uma situação, só que expor de forma muito carinhosa. Então, por exemplo, né? Uma criança tímida, ela tem vergonha de pedir a comida para o garçom, sabe? A criança vai lá, ela fala assim, mãe, pai, eu quero comer um macarrão. Mas ela tem vergonha de pedir para o garçom. Então, o que os pais podem fazer? Chama o garçom e diz assim, olha, filho, filha, pode você pedir para o garçom. Aí, às vezes, a criança não vai querer, ela está com vergonha. Aí, o papai e a mamãe falam assim, ó, vamos fazer o seguinte, ó, o garçom está aqui, ó como ele é legal, dá um sorriso aí, garçom. Aí o garçom dá um sorriso. Aí fala assim para ele, ó, eu vou pedir essa vez para você ver como eu faço. Para você pedir da próxima vez, tudo bem? Legal. Aí faz, e aí quando a criança... agora eu quero um suco. Então, eu pedi a comida, agora você pede o suco. Então, é uma exposição da criança, mas é uma exposição muito carinhosa.
Concorda comigo? Concordo, já passei por isso. Ah, é? Então me conta, o que A aconteceu? gente foi lá no McDonald's, Certo. aí eu pedi uma batata frita. Aí minha batata frita veio murcha. Uhum. Aí a mamãe falou pra eu ir lá trocar. Só que eu pensei assim, ela deve estar brincando, né? Uhum. Porque eu nunca vi ninguém trocar uma batata frita. Pois é. Aí ela falou que era pra eu ir lá, né? Aí eu fui. A moça lá ficou até surpresa que eu fui lá trocar. Tá vendo? Aí a moça do lado dela falou. Aí ela falou pra moça do lado, a moça do lado, sério? Aí ela trocou a minha batata por uma batata toda bonitinha. Bem crocandinho. Uhum. Então, agora me diz uma coisa. O que você achou da sua mãe ter feito você ir lá falar com todo carinho? Ah, eu achei legal que eu comi uma batata melhor, né? Aí, ó. Olha, isso que você está falando é muito legal. Tem uma coisa na neurociência que a gente chama de recompensa. Sabe o que é uma recompensa? Sei. O que você entende por recompensa? Eu entendo que eu ganhei que eu fiz uma conquista e eu ganhei uma coisa pela minha conquista. Muito bom. Então, como que o nosso cérebro gosta de viver? Se eu falo assim para você, Giovana, vamos morder essa mesa aqui, ó. Aí qual que é a primeira pergunta que você vai me fazer? Pra quê? Pra quê? Pra que eu vou morder a mesa? Aí, então, o que o nosso cérebro pensa? Eu não tenho recompensa alguma mordendo a mesa. Tá entendendo? Agora, se, por exemplo, a gente fala assim, olha, se a gente for lá na geladeira, vai ter um pudim bem gostoso lá pra gente comer. Então, o que o nosso cérebro fala? Ó, motiva e vai atrás daquele pudim gostoso. Então, quando você estava com a batata murcha, você estava com um problema ali. Então, o que a sua mãe fez? Ela falou assim: se você, né? Eu digo, ela não falou isso para você, mas qual foi a intenção dela? Se você for lá e falar com a pessoa, o que você vai ter? Batata. Batata crocantinha e gostosa. Ou seja, uma recompensa. E o que é legal disso? Toda vez que a gente faz uma coisa e tem uma recompensa, a gente quer repetir. A gente quer fazer de novo. Então, por exemplo, se você um dia chegar lá e pegar uma batata Eu vou lá murcha de trocar. novo, por quê? Porque você já sabe Que eu vou comer uma batata gostosa. que tem uma recompensa legal lá. Isso é uma coisa legal de se pensar, porque o cérebro, ele funciona meio de um jeito diferente. Porque, Isso. como a gente tinha falado, todo mundo funciona de um jeito diferente. Isso, exatamente. Então, se o cérebro pensar, vai ter uma recompensa. Deixa eu ver se eu entendi. Ele vai lá atrás, vai fazer o possível para ganhar aquela recompensa. Perfeito. Exatamente isso. Então, assim, pessoas que às vezes elas... Você sabe o que é um vício? Não, mais ou menos. Tá, vamos tentar aqui fazer uma explicação para ver se você entende e a galera da tua gangue dos 10 anos entende. Então, por exemplo, você já viu pessoas que às vezes elas tomam pinga, álcool e ela não consegue parar? Sim. Então, o que acontece? Aquela pessoa ela tem um vício. Então, vício é uma coisa que a pessoa faz ruim E ela que ela não consegue parar. não quer dizer que ela não queira parar. Muitas vezes ela quer, mas ela não consegue. Então você já deve ter visto assim pessoas que beberam, que às vezes usaram algum tipo de droga, pessoas que fumam cigarro. Sim. Você já deve, se você conhecer um vape, e a pessoa quer parar, mas o vício não deixa ela parar. Então o que acontece? Vamos pensar na pessoa que bebe álcool e acaba tendo esse problema. Quando ela bebe o álcool, ela relaxa. Porque o álcool tem uma propriedade que deixa o cérebro relaxado. Ele acalma a pessoa. Acalma a pessoa. Igual um remédio que acalma. Só que você imagina assim, ó, a pessoa ela tá vivendo um dia difícil e aí ela toma um álcool. Fica bem. Aí ela se... Então, mas aí que tá. Ela não fica bem. Ela se sente bem. É como se você tomasse uma anestesia. Por isso que chama drogaria as farmácias. Perfeito. Porque aquilo é uma droga que mexe com o nosso corpo. Só que aí, imagina assim, Giovana, a pessoa passou um dia muito difícil, chegou na casa dela, tomou um álcool e se sentiu relaxada. Aí ela foi lá e dormiu.
No outro dia, ela passa um dia difícil de novo. Porque a gente passa dia difícil várias vezes. Quando ela passa um dia difícil de novo, o que ela quer fazer? Beber de novo, se melhorou. Ela quer beber de novo, se melhorou. Entendeu até aqui? Entendi. Só que o nosso cérebro ele é muito inteligente. É muito maravilhoso. Tanto que é ele que está mandando eu falar isso, né? Quem que tá mandando eu falar que o cérebro é o mais inteligente de todos? O cérebro. O próprio cérebro. Você já parou para pensar que o cérebro estuda ele mesmo? Verdade. Olha que legal isso. Então, assim, ó, como ele sabe que você vai tomar aquele... Você não, uma pessoa vai tomar aquele álcool no final do dia, o que ele faz? Ele se acostuma com aquele álcool. Então, vamos supor que a pessoa bebe um copo. Então, um copo, para quem não bebe, é muita coisa. Né? Então, ela fica biruta, biruleibe lá. Aí ela toma no outro dia, ela fica biruta. Daqui uns dias, o que vai acontecer? O cérebro aprendeu a lidar com um copo. O que ela vai ter que tomar? 2, 3. 2, 3, exatamente. E aí é a hora que a pessoa gera um vício. Então, de beber 4 cachaças, 5 cachaças por 10, dia. Exatamente. Então, a pessoa pode ter esse tipo de coisa com a bebida, pode ter esse tipo de coisa com a droga, com o remédio. Né? Tem pessoas que têm o vício de usar remédio. Porque tem aqueles remédios saborizados. Exato. Aí a pessoa toma e ela, tipo, ai, que delícia, eu vou tomar isso aqui todo dia. É gostosinho porque é docinho, né? Isso. Eu tomei e me melhorou, então eu vou tomar todo dia, não vai ter problema se é um remédio. Exatamente, não passa pelo médico, né? E tem esse problema. Deu para entender? Deu. Então tá bom. Então, né, voltando no assunto da escola, eu fui num podcast da tia Irene, que chama Reinventando a Educação. A tia Irene é maravilhosa. Eu queria ir lá no podcast dela, eu tô enrolando ela, mas um dia eu vou. Tira o corte aí pra tia Irene. E ela te recebeu bem lá, tia Irene? Ela me recebeu bem. E eu fui no podcast dela, né, que chama Reinventando a Educação. Como você, William, reinventaria a educação? Muito bom. Eu penso, Giovana, que a educação ela ainda trabalha muito com ameaça. Ainda não tá perfeita. Não tá. A gente tá longe dela tá perfeita. Então, por exemplo, quantas vezes você na escola, alguém não falou assim, se você não estudar, você vai repetir de ano. Várias. Se você não estudar, você vai mal na prova. Se você não estudar, vou chamar sua mãe. Eita. Não é? Muitas vezes. Muitas vezes. Então, o que é isso? É você estuda com medo de acontecer alguma coisa. Com medo de repetir, com medo de fazer essas coisas. Então, por exemplo, você, nesse momento, está estudando ciência. Porque eu tô falando com você que é um neurocientista. E você não está feliz? Eu tô. Não está legal? Tá. Você quer parar? Não. Então por quê? Porque você está feliz em aprender. Então, o aprendizado, ele é muito legal. Inclusive, esse ano eu tô com uma professora muito legal. Ela é muito engraçada. Como é o nome dela? É Margarete. Ela tá lá. Manda um beijo pra ela naquela câmera, pra professora Margarete. Ela é muito legal, ela é muito engraçada lá na sala. Como que é a aula dela? Sabe aquela, é que eu tô no 5º ano ainda. Que é uma professora pra todo mundo, né? Todas as matérias, menos as aulas especiais, como música, inglês, educação física. Tipo, ela é muito descontraída, assim, sabe? Aí hoje foi meu primeiro dia de aula, então eu não tenho muito o que escrever ainda. Mas você já, o primeiro dia, você já gostou gostei muito. dela. Ela já foi legal, descontraída. Muito bem. Então, você tá vendo como a gente tá num ambiente que a gente é respeitado, um ambiente que a gente dá risada, que a gente brinca. E aí a gente vai aprendendo, não é muito mais legal? É muito mais legal aprender assim, brincando. Giovana, estuda isso aí, senão você vai ficar burra, você vai reprovar. Aí não aprende. Agora, se a gente falar, vamos de novo, vamos ler de novo, vamos aprender junto. Inclusive, as minhas 2 professoras do 4º ano e do 5º ano, elas falaram assim que não importa se eu preciso explicar 1000 vezes, eu vou explicar até você entender. Esse é o professor bom. Então, eu penso que para a gente reinventar a educação, do jeito que a tia Irene fala, nós teríamos que deixar o aprendizado mais legal.
deixar. E tem muita gente que fala assim, ai, como que não dá pra aprender brincando? Exatamente. É tudo uma brincadeira, como que e quando que aprende? Então, as pessoas acham que... Porque assim, ó, você pode brincar... O que a gente está fazendo aqui, a gente está descontraído, a gente está brincando, mas a gente está fazendo um trabalho sério, não tá? Sim. A gente está fazendo um trabalho sério brincando. Eu posso ser sério e ser divertido Ao mesmo tempo. ao mesmo tempo. Só que tem gente que acha que assim, ou eu sou divertido ou eu sou sério. Então, isso não funciona. Então, eu sou contra isso. Então, para a gente reinventar a educação, eu penso que... E outra, lembra que a gente falou que cada pessoa aprende de um jeito? Cada pessoa pensa de um jeito. Isso. Então, provavelmente, você tem algum coleguinha na sua sala que é mais quietinho. Você tem um coleguinha na sala que fala mais com as pessoas. Sim. Você tem um coleguinha que sabe tocar um instrumento. Você tem um coleguinha que sabe jogar bola. Então, cada pessoa, ela é única. Então, o professor ali na sala de aula, ele tem que compreender que cada pessoa é única. Tem uma pessoa que você vai ter que explicar mais matemática, a outra menos matemática. Só que essa que você teve que explicar mais matemática, ela vai bem em português. Sim. Aí o outro vai bem em desenho. Então, o professor tem que ter esse Essa conhecimento. jogada. Inclusive, você pensa, né, que normalmente, né, que isso não acontece mais, né? Mas eu tinha uma antiga escola que isso acontecia bastante, que o aluno quietinho é o aluno preferido da professora. Então, e ainda Aí existe essa E ele ideia... é incentivado a ficar quieto. Então, por que ele é incentivado a ficar quieto? Vamos ver se você aprendeu a lição de hoje. Ou porque ele é incentivado a ficar quieto? Porque ele não tem que dar opinião, que é só adulto ali. Exato. Então, mas aí o que ele ganha? Ele ganha sorriso, ele ganha, ai, parabéns, você ficou quietinho. Muito bem, muito bem. O que é isso? Isso é, Re... você tá sendo agressivo, Não, como é o né? nome? Não, mas como é o nome disso? Assim, ele ganha É abraço. recompensa. Recompensa, muito bem. Tá entendendo como que um comportamento é construído? Então vamos supor assim, ó. Aí o aluno extrovertido, ele ganha punição por falar muito. Pronto, você já É está o formado contrário. em neurociência, tá? Já pode ir lá comigo dar aula um dia. Você tá entendendo? Então vamos supor, toda vez que você pegar nessa caneca, eu vou lá e te dou bato palma. Falo que você é legal. Fazer isso Te todo dou um mundo. dinheiro, te dou um chocolate, te dou uma batatinha frita crocante, não murcha, né? Passeio. Então eu vou ficar fazendo isso. Então você vai querer repetir o comportamento. E muito provável, o aluno mais quieto não tem muito amigo. Exatamente. Tem pouquíssimos, normalmente. E é muito perigoso, Gi, o aluno quietinho, porque assim, ó, aquele coleguinha que fala com todo mundo, que é extrovertido e tal, se ele tá um dia triste, Todo mundo vai se preocupar. todo mundo percebe, todo mundo se preocupa. Às vezes o quietinho tá um ano triste. E ninguém vê porque ele tá igual. Porque ele tá igual, exatamente. Por isso que nós temos que ter a sensibilidade de sempre perceber que uma pessoa tá mais quietinha lá, ir lá, acolher, Ver se a perguntar se pessoa ela tá quer bem. uma ajuda. Sabe quando vai formar os grupos e às vezes uma pessoa Sei. fica sem grupo? Nossa, isso acontece muito. É nosso papel de ir lá e não deixar ninguém sem grupo. Falar assim, não, vem aqui no nosso, vamos fazer junto aqui. O que você pensa sobre isso? Como que você vê essa situação? Porque aí a gente acolhe todo mundo. Porque a gente não sabe por que essa pessoa está triste, né? Que ela Vai está que tá quietinha. acontecendo alguma coisa na casa dela. Exatamente. Então, nós que felizmente temos uma casa saudável, uma família legal, a gente vive uma vida muito boa, a gente dá a mão para essas pessoas que precisam. E às vezes, como a gente tá tão feliz, a gente não percebe Isso que a mesmo. pessoa tá triste. Porque, tipo, pra gente, ele não deve estar passando por isso. Ele tá assim sempre. Exatamente. Você já viu uma onça? Sabe o Já, que é a onça? Aquele bicho que tem sim. na selva aqui do Brasil, né? A gente tem que ter os olhos igualzinho da onça. Tem que ficar bem de olho. A onça fica de olho em tudo, ela sabe tudo o que está acontecendo. Então, a gente está aqui brincando, mas aí a gente fala, peraí, aquela criança ali não está brincando com a gente. Por quê? Será Aí a que ela gente tá vai triste? lá e dá a mãozinha para ela. Aí, hoje entrou umas crianças novas na minha sala. Porque normalmente Veio de outra todo escola? ano. Algumas vezes da manhã, algumas vezes de outras escolas. Porque na minha escola, normalmente, durante o ano chega aluno novo, essas coisas.
Aí a professora pediu pra ir todos os meninos numa rodinha, falou que era pra ele chamar os meninos novos pra brincar, conversar, e que ela ia que perguntar pros meninos legal. novos se eles tinham acolhido ou não. Aí também falou a mesma coisa pras meninas, chamou as meninas, conversou, falou que se a gente fosse fofocar era pra fofocar com todo mundo. Exatamente. Fofoca boa é a fofoca que todo mundo participa, né? Fofoca que todo mundo tá sabendo. Então, e aí, olha que legal, né? Quando a gente junta todo mundo brinca, todo mundo dá risada, todo mundo consegue participar e todo mundo vai pra casa feliz. E a brincadeira mais legal é quando tem mais gente, né? Exato. Quanto mais gente, mais legal a brincadeira. Verdade. E você já sofreu bullying? Já. Eita, me conta. Sofri muito bullying. Porque você era quieto? Também. Mas assim, quando eu era criança, o bullying era tratado de outro jeito. Era um outro comportamento que existia. Então, por exemplo, os professores às vezes praticavam bullying. Os professores? Eles praticavam bullying com você? Os professores praticavam bullying. Praticava com muita gente, comigo também, né? Mas assim, quando você é muito tímido, quando você tem uma timidez muito, muito grande, às vezes você, para fazer parte do grupo, para fazer parte da brincadeira, você quer ser uma pessoa que você não é. Você tem que se fazer diferente. Isso, exatamente. Você tem que falar, tipo assim, vou dar um exemplo, tá? Um exemplo bem diferente. Tipo um exemplo mais comum. Certo. Tipo, tá todo mundo falando de um grupo de música. Isso. Você odeia aquele grupo de música, mas tá todo mundo falando, você vai falar, eu também tô. Eu também gosto desse grupo de música. Igual lá na coisa lá dos premiados que você foi, você falou assim, todo mundo levantando o polegar, todo mundo assim, as pessoas que estavam assim começaram a fazer assim. Exatamente, porque elas querem fazer parte do grupo. Porque todo mundo tava fazendo igual, elas começaram a fazer também. Tipo, tinha umas pessoas que estavam assim, porque você tava assim, levantar esse dedo aqui, aí todo mundo, aí o pessoal ouviu você... Ficou me imitando, E né? tinha umas pessoas que estavam assim, aí virou o outro, Aí começou a virar. Ficou imitando todo mundo. Então, às vezes, para a pessoa fazer parte do grupo, ela faz coisas que ela não quer. Só que a gente tem uma coisa dentro da gente que chama essência. Sabe o que é a essência? É tipo perfume. Também. A palavra essência serve para perfume e a palavra essência, ela serve para dizer quem somos nós no mais íntimo. Sabe aquela coisa que só a Giovana sabe? Sei. Quando você deita assim, que você reflete na tua vida, você fala, eu gosto de batata frita, eu gosto de fazer o podcast, eu gosto de neurociência. Gosta de neurociência? Gosto. Isso, muito bem. Entendeu? Agora, vamos imaginar que você não pode gostar de neurociência porque tem os seus amigos... Porque eles odeiam ciência lá na sala. Isso, e aí eles vão rir de você, tá? Se você vai... Se você consegue gostar de falar ciência. que gosta, entendeu? Então, a gente, para fazer parte do grupo, a gente perde a nossa essência. Então, imagina assim, a Giovana, tá aqui o bonequinho da Giovana, ela tem que arrancar um pedacinho dela. Porque todo mundo tem... Para ficar parecido com aqueles. Pedacinho. Aí você arranca outro. Aí você arranca outro. Daqui a pouco você não é mais você. Isso. Daqui a pouco não tem mais nada de você. Você já nem se reconhece. Você fala, o que eu tô fazendo? Que isso aqui não tem nada a ver comigo. Oxe, mas eu não gostava disso. Exatamente. Tudo começa a mudar porque ninguém quer ficar sozinho. Isso. Nem as pessoas tímidas querem ficar sozinhas. Perfeito. As pessoas tímidas querem fazer amizade, mas não dá, porque as outras pessoas já estão com as pessoas introvertidas. Então, assim, todo mundo quer ter um amigo, todo mundo quer ter um amor, todo mundo quer ter um trabalho, né? Só que, às vezes, a timidez, ela atrapalha a pessoa de ter essas coisas. Então, ela não consegue ter um namorado, uma namorada, ele não consegue ter um amigo, ele, às vezes, não conta para os pais o que está acontecendo. Porque fica tipo, eles vão zoar de mim. Exatamente. Tipo, a mesma coisa do professor fazer bullying. Aí, se o professor me julgou, imagina os meus pais vão me julgar quando chegar em casa. Vão falar, é besteira, você tá inventando isso. Exatamente. O professor não ia fazer isso com você. Exatamente. Aí, aquele seu coleguinha parece ser tão comportado, ele não ia fazer isso. E aí é o que você falou agora há pouco. O pai ou a mãe compara... Você com o coleguinha. Com aquele coleguinha que tira nota, que é quietinho, que faz as coisas. Aí você começa a ficar quietinho.
Exatamente. Só que aí é uma coisa que só vai E piorando. você sabia que tem alunos que são, assim, mais pra chamar atenção? Porque já foram quietinho e, tipo, não adiantou nada e começaram a fazer isso? Então, vou te dar um exemplo aqui, né? Imagina um aluno que os pais não dão atenção para ele. Às vezes por uma questão maldosa, não são bons pais. Às vezes porque trabalham muito, não tem tempo de dar atenção para uma criança, tá? Imagina um exemplo assim. E ninguém dá atenção para essa criança. Ela é uma criança que não tem atenção daquelas pessoas que ela tanto ama, que são os pais. Aí um dia, Giovana, ela tá lá Começou a fazer... andando na escola, jogando bola, e ela chuta a bola e quebra um vidro. A diretora fala: que é isso? Quebrou o vidro, não pode quebrar o vidro e tal. Vou chamar seus pais aqui. Certo? Certo. É uma coisa ruim, não é? uma Chamar os coisa pais ruim. porque ele fez uma coisa ruim. Sim. Só que os pais nunca deram atenção para aquela criança. Agora eles deram. Agora eles dão. Vai ser tipo uma recompensa por Isso. estar errando, eu ganhei recompensa, então eu vou continuar errando. Exatamente. Então ele vai ficar causando problema, porque ao causar problema, Ele ganha atenção. ele ganha aquilo que ele está necessitando. Então, muitas vezes eu encontro alunos que são desse perfil, o aluno problemático, o aluno que briga, o aluno que arruma problema. E aí, quando você dá atenção para esse aluno, você mostra para ele que ele não precisa fazer nada errado, ele para. Igual uma mágica, assim. Eu não sou aluna problemática, mas eu sou aluna falante da sala. Falante. Eu sei falo bem. bastante. Porque esse ano, é que ano passado a professora não sabia mais onde me colocar. Porque onde eu sento, eu converso Você com a faz um pessoa que amigo tá novo, atrás. né? Com a pessoa que tá pra trás, eu converso. Com a pessoa que tá do lado, eu converso. Se a pessoa de trás não quer falar comigo, eu converso com a da frente, com a do lado, do outro lado. Aí, hoje, né, que foi o primeiro dia, a gente podia escolher onde sentar, mas eu cheguei atrasada e eu sentei onde sobrou. Por sorte, sobrou lugar no fundão, né? Porque é melhor de ver a lousa. Parece que não é, porque na frente... É tipo no cinema, na frente fica muito grande a Isso, tela. Fica muito... Aham. Aí eu sentei lá no fundão, aí eu já fiz amizade com a menina que tá atrás de mim. Eu tenho certeza que a professora já vai me mudar amanhã. Porque ela sabe, mas aí não adianta, né? Porque eu vou fazer amizade no outro dia. Sabe uma coisa? Eu vou te ensinar uma coisa muito legal agora. Pra você usar com a sua professora, tá? É uma técnica, não deixa ninguém tá ouvindo a gente falar aqui. O que você vai fazer? Fica um dia prestando bastante atenção na aula sem conversar. Aí você fala assim para a professora: professora, eu gosto muito de conversar, mas em respeito à sua aula, eu fiquei quietinha hoje. Então, tem dia que eu Ela fico vai ficar assim. muito feliz. Porque na maioria das vezes, quando eu tô muito ansiosa pra falar uma coisa, eu não aguento esperar a professora terminar de falar. Aí eu acabo falando, aí eu recebo, tipo, não pode, assim. Tipo uma mini punição, assim, por falar. Que também eu não tô certa, né, de ficar falando na aula da professora que ela tá tentando explicar um conteúdo. Tem que esperar a professora terminar de falar. Mas eu também não tô dizendo que a pessoa tem que ficar quieta na aula inteira. Perfeito. Concordo com você. Porque a aula não ia ter graça se você ficar quieta a aula inteira. E inclusive eu, porque na minha casa, na minha vizinhança, só mora idoso. Aí eu chego na escola, tem um monte de criança, eu não posso falar com ninguém. Aí você fala: então que hora que eu converso com as crianças? É complicado. Mas olha que legal. Alunos do teu perfil, alunos que são bons alunos, mas que o problema é conversar. A professora, ano passado, a professora ficou chocada, né? Porque a professora ano passado, ela chamava quem tava conversando pra responder. Só que eu tava com a boca pra lá, mas com o ouvido lá. Então a professora perguntou: Giovana, quanto é tal, tal, tal? É tal. Você já deu a resposta. A professora... Ela falou: essa menina, ela conversa e presta atenção na aula. Isso aí é um fenômeno que a gente tem que estudar. Mas olha que legal. E assim, ó, o professor, ele, às vezes, ele não sabe como fazer. Aula especial. Sabe? Como que eu faço os alunos ficarem em silêncio? E aí, às vezes, ele toma uma atitude que ele briga, ele chama a mãe, ele pune, né? Que, de novo, cada um sabe, jeito né? que trata. Cada um é profissional e sabe o que fazer.
Eu só não acredito nessa metodologia. Eu acho que não adianta nada. Hoje eu comecei as aulas hoje também, né? Eu comecei a dar aula hoje também. E aí eu comecei a dar aula para uma turma e tinha uma galerinha conversando. Tinha uma galerinha enquanto eu explicava, conversando. E eu sou assim, ó, na minha aula eu deixo os alunos irem no banheiro, ir tomar água, quer dormir, deita e dorme, tá tudo bem. Só conversar que eu peço para não conversar, por quê? Porque senão me desconcentra. Aí o que eu comecei a fazer? Eu fui falando e chegando perto deles, assim, ó. Aí foi parando o assunto. Aí eu fiquei perto deles, aí falei, expliquei a matéria e tal, falei, pessoal, vamos dar 5 minutinhos para vocês baterem um papo, para dar aquela descompressão? Eles conversaram. Aí quando voltou a aula, eles conversaram de novo. O que eu fiz? Fui chegando perto, eles iam parando. Entende como a gente pode, às vezes, fazer, ensinar um comportamento, isso, sem brigar. Tem que botar atenção. Exatamente, sem ter que botar atenção. É que ser professor também é uma coisa difícil, né? Não é só estudar a matéria, você tem que estudar a emoção dos seus alunos. Mas isso não dá para aprender na faculdade. Porque na faculdade não vai ensinar sobre todas as pessoas no mundo. Você vai aprender na hora que você está chegando lá. O professor precisa entender muito sobre comportamento. Como que as pessoas se comportam. Ele precisa entender esse aluno aqui ele não é bom em matemática. Então eu vou perguntar umas coisas para ele, se ele não entendeu, eu vou explicar para ele. Isso. Aí se tiver outra pessoa que estiver com essa mesma dúvida, a pessoa já entende também. Exatamente. Então, o professor, igual a tia Irene lá explica, né, nos vídeos dela, o professor, além dele estudar matemática, geografia, português, ensinar, né? Ele vai dar aula, ele tem que saber fazer um cálculo, saber lá o que ele está ensinando. Além disso, ele tem que estudar comportamento humano, ele tem que estudar neurociência. E isso, normalmente, ele só aprende lá. Porque... Só que às vezes aprende errado, né? Ele acha, por exemplo, que gritar com o aluno... Não são todos os professores, mas tem os professores que acham que gritar com o aluno, ofender, ser rígido com o aluno... E ano passado, a minha professora, ela falou que nenhuma turma... Até hoje ela gritou. E ela pretende não gritar com nenhuma turma. E é que nossa turma, para dar um exemplo mais assim, que dê para entender melhor, é uma feira. É uma feira. É uma feira, literalmente. Todo mundo conversa. Só que aí, quando a professora chama atenção, fica quieto uns 10 minutos. Aí a professora chama atenção. Daqui a pouco a professora fala, cansei. E para o conteúdo lá na lousa. Aí fica todo mundo... Aí, quando o pessoal percebe que ela parou, o pessoal... Fica quietinho. Passou 10 minutos... Aí vê que a professora parou lá na frente. Isso a professora do ano passado fez, né? Ela ficou parada lá esperando o pessoal acabar de conversar. Aí o pessoal viu que a professora tava lá, parada. Aí um foi avisando o outro que a professora tava parada lá na frente. A professora lá. A professora aí parou. todo mundo parou. Aí a professora continuou explicando. Então, mas olha que não é melhor fazer isso do que brigar com a aluna? É muito melhor do que você dar uma bronca. Ela fica quietinha, vou esperar o pessoal fazer silêncio. Fez silêncio, agora ela retoma. Muito legal. Muito legal ela fazer isso. Então, a gente começa a entender, Giovana, que ensinar é muito mais do que dar matéria, copiar o livro, escrever na lousa. É muito mais do que isso. Ensinar tem uma coisa de acolhimento, ensinar tem uma coisa de amor. Sim. O professor tem que amar o estudo. Se ele não tem paciência para ensinar uma pessoa que não sabe, ele trabalha com outra coisa, não tem problema. Não é para todo mundo isso. Não é para todo mundo. Só que se ele se dispõe a ser professor, ele precisa amar fazer aquilo. E você já viu o professor que quando o aluno tá dormindo na aula, ele bate o caderno assim, ó, com força na mesa do aluno? Na mesa? Eu já vi. Que horror, né? Tipo assim, o aluno tá dormindo, porque às vezes o aluno tá com algum problema em casa e não conseguiu dormir. Tanto que eu vi um vídeo esses dias que a professora que o aluno tava dormindo, acho que foi em outro país.
Que foi em outro país, que alguém gravou. Aí, eu não sei, isso foi uma situação que a pessoa comentou. Que a professora bateu assim na mesa do aluno porque ele tava dormindo. Aí a professora descobri que o aluno tava trabalhando pra comprar remédio pra mãe. Então, quando chegava na escola, ele tava cansado. Caramba! Então, tá vendo? Porque às vezes o aluno tá numa situação difícil, né? Não é melhor chegar pro aluno e falar assim, ó, Devagar. não é normal Você dormir 10 horas da manhã. Tá acontecendo algum problema? É mais fácil. Né? Do que você bater assim, Do que pô. bater e tudo Ou, mais. ou você pede pro coleguinha tentar acordar. Isso. Só que, ou, sabe, tipo assim, tipo, não com agressão, tipo, acorda Isso, com um calma. toque, assim, Aí né? fala, vai lá lavar o rosto pra você acordar. Então, assim, às vezes o aluno dorme na minha sala. E eu deixo dormir. Hoje, como foi o primeiro dia, eu tava meio cansada, porque domingo pra segunda, não, na verdade, domingo pra segunda não, né? De segunda pra hoje, que é terça, eu pensei, não deve, eu esqueci que era hoje o dia de aula. Aham. Então eu dormi tarde, normal, tipo, só que não foi por causa de O celular. horário das férias, você dormiu. É, o horário das férias. Só que eu não tava com o celular, né? Porque meu Aham. pai lembrou que até dia ele pegou meu celular de boa. Aí eu fiquei pensando na minha vida. Quando eu vi já era 10 horas e eu tava lá acordadaça, assim, sem sono. Aí eu fui dormir, acordei super cansada, né? Porque quando você não dorme cedo, você não acorda disposto. Perfeito. Cedo é 9 horas pra mim, porque a professora falou na aula que os alunos, pelo menos o limite é 9 horas. Não dá pra dormir 10, 11, meia-noite. Você não vai acordar tão disposto. É, mas da sua idade, precisa dormir mais que adulto. É. 8 horas, por Mais. aí? Mais do que 8 horas? 8 horas da noite não dá? Uma criança da sua idade, um adulto vai dormir de 7 a 9. Tá? 7 a 9. Então, por exemplo, o que a professora falou de dormir às 9 horas. Não, de dormir às 9 horas da noite. Ah, tá, às 9 da noite. Não, tô dizendo durante 9 horas. Então, de 7 a 9 para um adulto é legal. Tá? Agora, uma criança precisa dormir ali mais tempo. Então, Eu dormiria mais ou menos das 9 e acordar às 8 da manhã. então, você dormia 11 horas. Eu dormiria 11 horas? Então, se você dorme às 9 E acorda às 8? e acorda... Se você dormisse às 9 e acordasse às 9, não seriam 12 horas? Ia. Você acordou 1 hora antes. Então, 12 menos 1. Então eu teria que dormir 8 horas, porque eu tenho uma rotina, né? Mas vai Não, bater então, o mas horário. deixa eu te falar. 8 horas é para adulto, não para criança. Criança tem que dormir mais. Mas... Por exemplo, você conheceu alguém aí, ou você conhece alguém que tem bebê recém-nascido? Conheço. Quanto tempo dorme um bebê recém-nascido por dia? Dormir muito tempo, né? Porque quando o bebê tá no colo, ele já dorme. Praticamente ele dorme o dia inteiro. Então vamos supor de 24 horas. Pra 48 horas. O que bebê, durante o o dia, bebê de durante a 24 horas ele deve dormir umas 20, 18. Né? Ele fica pouco tempo acordado. Então, quanto mais novinho você é, mais sono você precisa. Por quê? O teu crescimento acontece na hora do sono. As conexões do seu cérebro acontecem. Lembra do que eu falei dos neurônios se conectando esse cabelinho com o outro? Isso acontece, isso é fortalecido Quando na você hora tá que a gente está dormindo. E a professora falou uma coisa dessa. Ela falou assim que a hora que a gente não tá tão disposto para ver a aula quando a gente tá dormindo. Porque tá tudo bagunçado. A hora de dormir é a hora que arruma tudo. E aí acontece o quê? A pessoa dorme, ela tem sono de dia, e a hora que ela vai dormir, ela tem insônia. Ela não quer dormir. Ela inverte o horário. Ontem, na verdade, eu dormi tarde. Não por causa minha mesmo. Aí eu acordei, só que eu acordei meio zonza, assim, sabe? Você acordou que Querendo horas dormir, eu acordei 8h40, por aí. Tá. Porque eu gosto de minha rotininha. Aí eu acordei, né? Fiz tal. Aí cheguei na escola, a professora tava pedindo os livros, né? Porque é primeiro dia de aula, tem que guardar os livros no armário, tal. Aí a minha amiga de trás, que eu já tinha feito amizade, quando eu cheguei na sala, eu falei pra ela me avisar se a professora pedisse um livro, que eu ia encostar minha cabeça um pouquinho ali na minha mochila. Aí eu peguei minha mochila, encostei na mesa, deitei um pouquinho. Aquele cochilinho. Aquele Na cochilo moral, rápido, na assim. moral, aham. Rapidão. Aí ela me avisou que era pra dar o caderno, dava, deitava, dava, deitava. Aí a gente foi pro intervalo, foi pra cultura geral. Aí a mamãe chegou pra me buscar, né? Porque eu vim aqui receber esse convidado muito especial. Muito. Muito especial aqui. Muito bem.
Só que aí eu não fiquei mais com sono, porque eu dei aquela deitadinha na sala. Então, Porque eu acho que o sono, a maioria dos sonos da pessoa que dorme tarde é o sono no corpo. Não é na cabeça. o corpo Na fica minha opinião. cansado. Então, é isso mesmo. Então, por exemplo, num dia normal de aula, agora que você voltou das aulas, que hora que você dorme e que hora que você acorda? Que hora teria que eu dormir pra dar as 12 horas? Não. Qual que é a tua rotina quando tá tendo aula? Eu teria dormido. Certo. Como normal, eu teria dormido 9 horas e acordado 8 e poucos. Então você tem uma quantidade de sono muito boa. É? Para uma criança é. Agora vamos supor que a sua mãe dormisse o mesmo tanto que você. Ixi, não ia dar certo isso não. Para ela, não ia fazer bem. Ela ia dormir muito pouco. Porque 11 horas para um adulto é muito sono. Mas para a É? criança é bom. Olha lá, então ela vai trazer água. Obrigado, mãe. Então, foi muito legal participar aqui com você. Foi ótimo, adorei. E pode dar suas considerações finais. Mas você não vai falar que você estava É falando verdade. para mim uma É que eu tava coisa? falando aqui, pessoal. Não vamos nem cortar. Eu quero que esse papo continue assim. Fala, vai. Que você me convidou? Eu vou convidar ele pra fazer até a parte 10, gente. Até a parte 10. É, vai ser até a parte 10. Isso. O pessoal vai lembrar Então, a gente. ó, tá naquela câmera lá. Diretor, gravou aí? Porque se não me convidar, eu vou pegar esse vídeo e pôr na internet. Falar assim, aquela menininha disse que ia me convidar e não me convidou. E esqueceu. É, aí não dá, né? Então, muito obrigado pelo convite. Obrigado eu. Você ganhou o troféu de melhor entrevistadora da minha... E ó, que eu já fiz um monte de podcast, hein? Fez mais de 60, Só né? ano passado foram 50. Só ano passado. Na vida já deve ter sido uns 100, né? Que eu já fiz. Então, e você foi a melhor apresentadora de todos eles. Foi muito legal. E eu espero que o que você ouviu hoje aqui tenha te dado, assim, boas reflexões. Que você ajude seus coleguinhas, mostrem o quanto que a ciência é legal. E eu queria te fazer uma pergunta para fechar. Faça. Pode. Aquela pergunta que eu adoro fazer no final das palestras. Ai, agora eu quero saber. O que você aprendeu hoje? Eu aprendi muita coisa. Aprendi que a gente não pode excluir o coleguinha. Aprendi que a gente tem que ter o olho lá da onça. Olho da onça. Pra ajudar a pessoa que tá passando por coisas difíceis. Aprendi muita coisa, ó, do cérebro Isso, e das células. isso. É É assim a que neurótica. chama, né? Neurótica. É, Ó. isso aí é um neurônio. Neurônio. Neurótica Ó, é a nossa personagem. que legal. Eu Isso. aprendi muita coisa, eu gostei muito, porque agora eu posso dizer que eu sei muita coisa sobre neurociência. Muito bom. Eu vou dizer que eu falei com um neurocientista profissional. Ó, gostei. Agora Eu vou falar agora, eu vou ser Vou famosa. até subir o cachê da palestra agora, porque essa nomenclatura aí me deixou muito incrível. Fiquei muito feliz em participar aqui com você e a gente vai ter várias partes pra ficar, porque esse assunto aqui, ó, Ok? adorei, gente. Dá pra ficar até amanhã. Eu também concordo. Então, Pessoal, obrigado, foi viu? isso. E aí, o que eu ia falar mesmo? E pessoal, foi isso aqui. Eu me gostei Dá um muito. like. Dá o like, se inscreve aqui no canal pra ver ele mais vezes e pra ver o próximo que vai ter aqui. Dá uma dica, pede para mandar o nosso vídeo nos grupos das escolas. Manda para todas as mães. Manda pra todas as professoras aí, ó, que faziam essas coisas, pra elas aprenderem a fazer certinho. e no Porque, grupo- coitado dos alunos, Isso. E no grupo dos pais. das professoras, Isso. no grupo da escola, Isso. que todo mundo já vê. Isso. Compartilhe esse conteúdo com o máximo de pessoas que você puder. Todo mundo da sua família, todo mundo que você conhecer, até pra professora. Se você tiver celular, mostra pra professora na hora mesmo. É isso aí. Obrigado. Obrigada, pessoal, por ficar até aqui. Tchau.